O americano médio está cansado de ver suas contas se acumulando a cada mês. Eles sentem que não importa o que façam, sua situação financeira nunca melhorará. O poder de compra da população não é mais o que costumava ser. Agora, os problemas econômicos estão causando estresse para a maioria dos americanos. Nos últimos anos, houve muita incerteza em relação à economia americana, com o aumento da inflação, o alto custo das taxas de juros e a ameaça de uma profunda recessão. Em uma nova pesquisa realizada pelo Bankrate, mostra que os americanos colocam suas preocupações financeiras acima das preocupações com a saúde mental e o trabalho, passando de 42% para 52% em apenas um ano. Os entrevistados afirmam que a economia e o dinheiro têm um impacto negativo em sua saúde, causando estresse, ansiedade, insônia e depressão. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Estamos nos tornando um país do terceiro mundo, com o aviso dado por Donald Trump em 16 de junho de 2015, quando anunciou sua candidatura à presidência dos Estados Unidos. A afirmação que o magnata fez em outras ocasiões ao longo de quase um ano e meio de campanha baseou-se na deficiência de vários aspectos da economia americana, embora seus críticos dissessem que ele estava exagerando. Na verdade, vários indicadores de prosperidade colocam a superpotência americana na parte inferior da lista de países ricos e, em algumas ocasiões, ao lado de países em desenvolvimento. Nos últimos anos, os americanos comuns têm enfrentado desafios de todos os lados, e hoje reunimos alguns dados que mostram que os americanos estão enlouquecendo. A economia não tem sido capaz de gerar progresso para a classe média e trabalhadora do país nos últimos 15 anos. Isso é o que causa mais frustração, disse William Galston, especialista em governo do Centro de Assuntos Econômicos. Embora o país pareça ter se recuperado da recessão, com o aumento da produção econômica e queda na taxa de desemprego de 10% em 2009 para 5% em 2015, as carteiras dos americanos estão ficando cada vez mais vazias. As receitas familiares têm diminuído nos últimos anos. A renda média familiar foi de 53.657 dólares em 2014, em comparação com 57.843 em 1999, ajustado para a inflação, de acordo com o Census Bureau dos Estados Unidos. Galston também afirmou que as oportunidades de emprego estão diminuindo. Quase um quarto dos adultos americanos enfrenta insegurança alimentar, cerca de 5% a mais do que no ano anterior, enquanto a inflação alimentar continua pressionando os orçamentos domésticos. A dificuldade em obter alimentos indica que uma pessoa não pode obter sustento suficiente para manter sua dieta nutritiva, o que pode levar a pular refeições ou reduzir o tamanho das porções, com sérias consequências para a saúde e o bem-estar. Os especialistas em saúde dizem que a insegurança alimentar está aumentando à medida que mais famílias lutam para pagar as contas de alimentos, e os custos devem aumentar mais de 20% até o final de 2023. Dessa forma, quase 50% dos adultos sentem que não podem mais manter seu padrão de vida anterior. A recessão diminuiu a qualidade de vida de milhões de trabalhadores americanos e, de acordo com pesquisas, quase metade dos americanos, 45%, afirma que não pode mais se dar ao luxo de manter o mesmo padrão de vida que tinham alguns anos atrás. 83% dos entrevistados esperam que o custo de vida aumente levemente ou significativamente no próximo ano, e 65% dos americanos concordam que os rendimentos não estão aumentando tão rapidamente quanto o custo de alimentos, bebidas e itens pessoais. Comprar um carro novo ou usado nunca foi tão difícil para os americanos como hoje. Segundo o Bureau of Labor Statistics, os preços das transações de carros, ou seja, o preço final pago depois que os descontos ou prêmios do revendedor são subtraídos, aumentaram mais rapidamente desde 2020 do que em qualquer outro momento nos últimos 35 anos. O índice de preços ao consumidor, a mudança média nos preços das transações de veículos ao longo do tempo, para carros novos e usados agora é muito mais alto do que há 4 anos. O preço médio de transação de um carro novo aumentou quase 12 mil dólares nos últimos 5 anos, de acordo com o site Edmunds.com, enquanto o custo médio de veículos usados se aproxima de 9 mil dólares, um preço muito mais alto em comparação com fevereiro de 2018. Os altos custos dos carros estão pressionando financeiramente os motoristas americanos, com a inflação elevando os preços dos veículos a níveis astronômicos e as altas taxas de juros piorando as condições dos empréstimos. A média de pagamento por um carro é de cerca de 500 dólares por mês, o que tem levado os pagamentos mensais de carros a rivalizar com os aluguéis.
Os trabalhadores americanos enfrentam perdas à medida que o custo de tudo mais aumenta. E isso se reflete no fato de muitos já terem parado de pagar seus empréstimos. Os preços recordes de carros novos e usados não são apenas um incômodo, mas também um problema financeiro que afeta gravemente os orçamentos domésticos. Cerca de 40% dos americanos compram algum tipo de veículo a cada ano, mas esse número está diminuindo cada vez mais rapidamente. Milhões de americanos também estão atolados em dívidas de carros, o que significa que seus veículos valem cada vez menos do que ainda devem aos credores. Como resultado, manter seus veículos se tornou um luxo. Uma pesquisa mostra que 58% dos proprietários de veículos não podem pagar reparos inesperados acima de $1.000. Foi descoberto que uma grande parte da população adia a manutenção de seus carros. 30% deles nem sequer podem pagar por um reparo de emergência de mais de $500, e 69% não conseguem pagar uma conta de reparo inesperada de mais de $2.000. Cada vez mais, os americanos estão usando cartões de crédito para pagar suas despesas básicas. Pesquisas mostram que muitas pessoas usam esses cartões para atender às suas necessidades diárias. Essa dívida é a que mais cresce entre todas as atividades de consumo, com 46% dos titulares de cartões endividados todos os meses. Há um ano, o déficit era de apenas 39%. Os dados também mostram que 30% dos americanos têm dívidas de cartão de crédito entre $1.000 e $5.000, 15% têm mais de $5.000 e cerca de 6% devem mais de $10.000. Embora 6% possa parecer uma porcentagem pequena, representa mais de 14 milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o número de americanos que não estão pagando suas dívidas de cartão de crédito disparou. Uma pesquisa independente descobriu que a maioria dos americanos não fez pelo menos um pagamento da dívida este ano. Isso se reflete no fato de que 57% dos titulares de cartões estão atualmente atrasados. Uma das razões mais citadas para adiar o pagamento da dívida foi o aumento dos preços dos alimentos. Os orçamentos domésticos se beneficiaram da economia excessiva e da indulgência de dívidas relacionadas à pandemia nos últimos 3 anos, mas os remanescentes desses benefícios estão se esgotando, disse Elizabeth Renter, analista de dados do site de finanças pessoais NerdWallet. A inadimplência no cartão de crédito continua em tendência de alta, um sinal crescente de que os consumidores estão sentindo os efeitos dos preços elevados. Os custos de hipoteca nos Estados Unidos aumentaram excessivamente após o aumento da taxa de juros de referência do Federal Reserve, a ponto de o comprador médio de imóveis agora gastar mais de um quarto de sua renda anual em pagamentos de hipoteca, segundo a estimativa da Capital Economics Company. A crescente crise habitacional está prejudicando os lares, de acordo com Thomas, diretor de pesquisas econômicas. Em alguns lugares, como Nova York, a média é de 68% e em Miami, 42%, aumentando o número de abrigos para pessoas sem teto. Cerca de 30% dessas pessoas são consideradas cidadãos sem teto em estado crônico, o que significa que estão sem teto por mais de 12 meses ou tiveram períodos prolongados sem moradia nos últimos 3 anos. A situação financeira dos Estados Unidos está piorando a cada dia. Infelizmente, uma recessão ameaça desacelerar ainda mais a atividade econômica e forçar as empresas a realizar demissões em massa. É provável que as condições se tornem muito mais difíceis para os americanos nos próximos anos, e muitos compartilham esse sofrimento. Em última análise, é seguro dizer que a vida dos americanos nunca mais será a mesma, pelo menos por enquanto. O que você acha que acontecerá nos próximos meses com a situação econômica dos Estados Unidos? Você pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se se ainda não fez e ative o sino para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.